Fala pessoal, tudo certinho? Vamos então mais uma videoaula, onde hoje nós vamos abordar aqui os conceitos sobre geometria e polaridade das moléculas, beleza? Pessoal, esse tema é bastante importante, uma vez que a geometria das moléculas, os átomos que compõem essa molécula, né, vão definir a polaridade de uma molécula. E a polaridade, por sua vez, ela é bastante importante, pois ela influencia diretamente nas propriedades físico-químicas dessas moléculas, que são aí propriedades bastante interessantes e importantes para a gente poder aí estudar outros conceitos aí na química, certo? Vamos lá então. Bom, galera, antes de a gente falar especificamente da geometria molecular, é importante a gente entender de onde que vem essa formulação das diferentes geometrias das moléculas. Então, a geometria molecular ela segue o modelo VSEPR, uma siglazinha em inglês, que significa repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ok? Pessoal, apesar de ser às vezes uma sigla meio assustadora, não tem nada de assustador aqui nesse entendimento desse modelo VSEPR, tá? O que esse modelo nos diz, pessoal? Se a gente analisar, por exemplo, aqui a molécula de água, por exemplo, né? A gente já sabe, muitos de vocês, por exemplo, já viram que a molécula de água, na verdade, ela tem essa forma aqui, que é uma forma geométrica angular, que a gente fala, né? Ela tem a geometria angular, que a gente vai ver mais para frente o porquê dessa geometria, onde nós temos dois pares de elétrons sendo compartilhados e sobram aqui dois pares de elétrons no oxigênio, que é o átomo central. Pessoal, esses pares de elétrons que formam as ligações químicas são chamados de pares de elétrons ligantes, tá? Então, nós temos aqui os pares de elétrons ligantes, beleza? Então, pares de elétrons ligantes. Esses pares de elétrons ligantes também podem ser chamados de pares de elétrons compartilhados, beleza? Então, posso chamar também isso aqui de um par de elétron compartilhado, certo? Que eu vou chamar ele de PC, tá? Par de elétron compartilhado, ok? E existem esses dois parezinhos de elétron aqui, ó, que não estão fazendo ligações químicas, não estão realizando ligações químicas. Esses pares de elétrons são chamados de pares de elétrons não ligantes, beleza? Pares de elétrons não ligantes, ou pares de elétrons isolados, certo? Pares de elétrons isolados, que eu vou chamar aqui de PI, certo? Tranquilo? Então, algumas moléculas elas possuem tanto os pares de elétrons ligantes, certo? Pares de elétrons ligantes elas sempre vão possuir, né? Se eu for uma molécula, todas as moléculas diatômicas, triatômicas ou mais, ou poliatômicas, vão possuir pares de elétrons ligantes. Mas algumas outras possuem também os pares de elétrons não ligantes. Nem todas possuem esses pares de elétrons, tá? Mas o importante, pessoal, aqui é a gente entender que tanto esses pares de elétrons não ligantes quanto os pares de elétrons ligantes, eles são cargas negativas, né? São elétrons, então são cargas negativas. Então, carga negativa com carga negativa, eles tendem a se repelir, tá? De forma que eles vão ter aí uma maior repulsão possível, eles vão ter a maior repulsão possível entre esses pares de elétrons, para formar, então, o ângulo das ligações e, consequentemente, a geometria dessas ligações, tá? Então, tanto os pares de elétrons não ligantes quanto os pares de elétrons ligantes influenciam aí na geometria das moléculas. E é devido a essa repulsão dos pares de elétrons não ligantes e ligantes que a molécula de água possui essa geometria angular e um ângulo de ligação de 104,5 graus, certo? Mas, pessoal, a repulsão desses pares de elétrons não ligantes e os pares de elétrons ligantes tem uma certa diferença, tá? Por exemplo, uma repulsão entre pares de elétrons não ligantes ou isolados, tá? Ela é maior do que quando eu comparo com pares de elétrons que são compartilhados, tá? Um exemplozinho, galera. Se a gente pegar uma molécula que também seja angular, mas que não seja água, onde eu tenho apenas um par de elétrons não ligantes, esse ângulo de ligação vai ser relativamente diferente que o da água. Vai ser parecido, mas diferente, vai ser próximo, mas diferente. Uma vez que eu vou ter um par de elétrons não ligantes a menos, consequentemente, as repulsões são diferentes, certo? Então, de forma geral, a gente tem aqui, ó, que a repulsão pelos pares de elétrons isolados ou não ligantes, ela é maior. Então, aqui eu tenho uma maior repulsão. E já quando eu tenho pares de elétrons compartilhados, eu tenho uma repulsão que ela é um pouco menor, certo? E isso afeta diretamente aí na geometria das moléculas. Beleza? Tranquilinho? Então, só um pouco do conceito aí para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre geometria molecular, tá? Feito isso, galera, vou dar para vocês aí algumas dicas para a gente poder determinar a geometria das moléculas, tá? São 3 dicas. Primeiro,
Você vai determinar o átomo central quando ele existir. Né? Por exemplo, no caso da água, aqui a gente tem um átomo central que é o átomo de oxigênio. Tá? Beleza? E na grande maioria dos casos, esse átomo central vai ser aquele que está em menor quantidade, que ele vai fazer mais ligações químicas, certo? Segundo é montar a estrutura eletrônica de Lewis. Então é importante a gente saber montar a estrutura eletrônica de Lewis, que é aquela onde a gente monta uma estrutura representando todos os elétrons de valência dos átomos que compõem aquela molécula. Certo? Então a gente vai determinar lá os elétrons de valência, os elétrons da camada de valência, vamos representar todos e aí sim fazer a montagem da nossa estrutura molecular. Feito isso, então, nós vamos determinar o arranjo tridimensional dessa molécula, considerando tanto os pares eletrônicos ligantes quanto os não ligantes. Tá? Então, nós vamos considerar tanto os ligantes quanto os não ligantes quando existirem, que algumas moléculas não possuem pares de elétrons não ligantes. Certo? Seguindo esses passos, a gente vai conseguir determinar aí, pessoal, as cinco principais geometrias moleculares. Só existem apenas 5? Não, existem mais. Tá? Existem muitas outras. Mas, falando mais aí do nível médio, né, do ensino médio, a gente utiliza principalmente 5 geometrias moleculares aí, certo? Bora lá então. Bom, galera, então nós vamos montar um quadrinho aqui para a gente poder determinar aí a geometria molecular de diferentes moléculas, certo? E junto nós já vamos aí determinar a polaridade. Vamos entrar no conceito de polaridade dessas moléculas, já que ela é influenciada pela sua geometria. Ok? Vou começar então com uma molécula do tipo AX, tá? AX ou, vamos botar aqui um AA, tá? Como assim, galera? Olha só. Pessoal, eu estou representando átomos com duas letras, tá? O A seria um tipo de átomo, o X seria outro tipo de átomo. Aqui, no caso, o AA eu tenho dois átomos iguais, tá? Uma molécula formada por dois átomos iguais. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu pegar o HF, né, o ácido fluorídrico, beleza? Galera, no caso do ácido fluorídrico, eu tenho uma ligação entre hidrogênio e flúor. Então eu vou lá na tabela periódica e vou pegar quantos elétrons de valência tem o hidrogênio. Então o hidrogênio a gente sabe que o hidrogênio tem número atômico 1, né? Então ele tem apenas um elétron de valência. Então eu vou colocar aqui um elétronzinho de valência para o hidrogênio. No caso do flúor, certo? O flúor ele tem 7 elétrons de valência, ele é da família 17, então ele tem 7 elétrons de valência. Bom, galera, você pode até de repente ter percebido que eu pulei lá a nossa regrinha 1, né? Que seria determinar o átomo central. Mas, pessoal, como eu tenho apenas dois átomos, não existe um átomo central. Né? Então aqui a gente não tem um átomo central, então não preciso determinar o átomo central. Então pulei direto aí para determinar a estrutura eletrônica desse nosso composto, tá? Bom, levando em consideração aqui a regra do octeto, o flúor precisa de 8 elétrons para se tornar estável e ele possui aqui 7 em sua camada de valência. O hidrogênio possui apenas 1 e ele se estabiliza com apenas 2, uma vez que ele é um gás nobre, certo? Então eu vou conectar aqui, eu vou fazer essa ligação aqui, certo? Temos então o flúor com 8 elétrons, o hidrogênio com 2 elétrons. Bom, pessoal, como eu não tenho um átomo central, eu vou pular aqui par isolado no átomo central. Tá? Eu tenho par isolado aqui, ó, par não ligante, no flúor, pessoal, mas não influencia na geometria, uma vez que ele não é um átomo central, ok? Bom, qual seria a geometria dessa molécula, então? Pessoal, com dois pontos, primeiro, geometria a gente sempre vai analisar em 3 dimensões, tá, pessoal? Estamos analisando em 3 dimensões. Mesmo que aqui no papel fique um pouquinho difícil, mas eu vou mostrar depois para vocês como é que funciona isso em 3 dimensões, ok? Com apenas dois pontos, dois átomos, como se fossem dois pontos, eu formo apenas uma reta, certo? Então, essa geometria, ela é dita geometria linear, tá? É como se eu representasse o HF desta forma, né? Hidrogênio, ligação, flúor. Então temos aí a forma estrutural, né, do nosso fluoreto de lítio e aqui a nossa geometria que vai ser linear. Beleza? Bom, pessoal, em relação à polaridade. A polaridade depende se essa molécula possui um momento dipolar ou não, ou momento de polaridade, tá? Que a gente chama de Mi, certo? Para a gente determinar isso, pessoal, nós vamos sempre analisar a eletronegatividade desses átomos. Então, nós vamos lembrar um pouquinho de eletronegatividade. Se eu tiver uma diferença de eletronegatividade entre esses átomos, eu vou formar polos, uma vez que um átomo vai puxar com mais força os elétrons da ligação para si, vai atrair para mais perto de si. Então, ele vai ter uma densidade eletrônica negativa maior em relação àquele outro átomo. Então, um átomo eletronegativo sempre vai ter uma densidade de carga maior, certo? Uma densidade de carga negativa maior. Então, nesse caso, se a gente lembrar lá de eletronegatividade, tá buscando uma tabelinha de eletronegatividade, a gente vai ver que o flúor é o elemento mais eletronegativo.
Então ele tende a puxar os elétrons para si. Então eu vou sempre fazer uma setinha que vai do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então eu vou botar aqui uma setinha do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então é como se eu tivesse um polo negativo, uma densidade de carga negativa e uma densidade de carga positiva, certo? Se eu formei polos, se esse meu momento resultante, que é o que a gente chama de μ, ele é diferente de zero, então quando eu tenho um vetor resultante positivo, tá? Eu digo que a minha molécula é polar. Tá? Então ela é polar porque esse μ, o momento de polaridade, ele é diferente de zero. Então minha molécula é polar. Beleza? Tranquilinho? De boa, né? Um outro exemplo, a molécula de H2, então. Seria uma molécula do tipo AA aqui, né? Vamos pegar uma molécula de H2, tá? Ou de O2 pode ser também, mas vamos usar o H2, tá? Pessoal, tenho dois átomos de hidrogênio, cada um com apenas um elétron de valência, né? Então eles se estabilizam com dois elétrons, vou fazer uma ligação aqui covalente, certo? Não tem o átomo central, não tem o par de elétron isolado, então pula aqui. Vou colocar aqui a fórmula estrutural dele, né? Vai ficar HH. A geometria também vai ser linear, porque eu tenho apenas dois átomos, então a minha geometria é obrigada a ser linear. Com dois pontos eu faço apenas uma reta, né? Geometria linear. Agora é o seguinte, pessoal, eu tenho dois átomos iguais, certo? A eletronegatividade de ambos é igual, beleza? Se a eletronegatividade de ambos é igual, eles puxam esses elétrons com a mesma intensidade. Então eu não tenho a formação de polo. Eu não tenho um momento de polaridade, tá? Resultante aí. Ou seja, esse meu momento de polaridade, na verdade, ele é igual a zero, né? Porque eu não tenho aqui um vetor resultante, não tenho como eu fazer, não tenho como identificar um polo positivo e um polo negativo, certo? Então essa minha molécula vai ser apolar, já que meu μ é igual a zero. Beleza? Pessoal, resumindo então, quando eu tenho uma molécula diatômica, tá, uma molécula diatômica com apenas dois átomos, se esses átomos forem diferentes, consequentemente, se eles forem diferentes, eles vão ter eletronegatividades diferentes. Então a geometria sempre vai ser linear, certo? Com apenas dois átomos, a geometria é sempre linear. Mas, se esses átomos forem diferentes, eles vão possuir eletronegatividade diferente, então essa molécula vai ser polar. Se esses átomos forem iguais, a eletronegatividade deles é a mesma. Então, eles vão ser uma molécula apolar. Beleza? Tranquilinho, né? Sossegado? Bora pro próximo, então. Bom, pessoal, se nós tivermos aí, então, três átomos, tá? Por exemplo, uma molécula do tipo AX2. Beleza? Três átomos. Agora nós temos um átomo central. Aquele que está em menor quantidade é o átomo central, né? E o nosso outro átomo aqui, o outro átomo que vai ser, por exemplo, uma água, né? H2O, serão os átomos que vão ficar aí nas extremidades. Beleza? Então vamos pegar justamente dois exemplos. Um deles eu vou usar água, mas primeiro eu vou começar aqui com o CO2. Tá? Bom, galera, quando nós vamos montar então a estrutura eletrônica do CO2, vamos pegar o átomo que está em menor quantidade, então o átomo central aqui, carbono, né? E vamos fazer a estrutura de Lewis. Vamos determinar, o carbono está na família 14, né? Então ele tem 4 elétrons de valência. Eu já vou jogar 2 para cada lado, que facilita, já que a gente tem dois outros átomos aqui que vão se conectar, vão se ligar a esse carbono. E temos os oxigênios, que são lá da família 16, então eu já vou colocar um para cada lado. Se eles são da família 16, eles possuem 6 elétrons de valência. Beleza? Então vamos colocar aqui os 6 elétrons de valência. Ok. Bom, pessoal, começando aqui pelas extremidades, né? Considerando aqui a regra do octeto, uma vez que esses átomos são do segundo período da tabela periódica, então eles respeitam, obedecem a regra do octeto. Então eu vou colocar aqui, o oxigênio já tem 6 átomos, ele precisa de mais 2, certo? Então eu vou fazer uma ligação aqui e outra ligação aqui, beleza? Então esse oxigênio ficou com 8 elétrons na sua camada de valência, o carbono agora 2, 4, 6, então mais duas ligações, fechou aqui a nossa estrutura de Lewis. Certo? Beleza. Agora é o seguinte, então identificamos o átomo central, fizemos a estrutura de Lewis, agora a nossa terceira regrinha. Sobrou par de elétrons no átomo central, par de elétrons não ligantes ou isolado no átomo central? Não, não tenho par de elétrons no átomo central, par de elétrons isolado no átomo central, certo? Se eu não tenho par de elétrons no átomo central, pessoal,
esses pares de elétrons não ligantes, que não existem aqui, não vão fazer repulsão nenhuma. Então, a única repulsão é entre os pares de elétrons ligantes. E a maior repulsão que eu posso ter entre esses elétrons aqui e esses aqui é justamente formando aí uma reta, colocando cada oxigênio nas extremidades, o que nos gera aí uma geometria que é linear. Né? Então, a gente teríamos essa estrutura aqui para a molécula de CO2 e a geometria é linear. Beleza? Tranquilinho? Esse ângulo aqui seria um ângulo, né? Esse ângulo aqui, então, é um ângulo que é de 180 graus, o ângulo entre as ligações químicas. Certo? Agora, e a polaridade dessa molécula, pessoal? Bom, polaridade é o seguinte. Vamos ver quem é o mais eletronegativo. Busca lá na sua tabelinha de eletronegatividade, você vai ver que o oxigênio é mais eletronegativo. Certo? Então, eu tenho duas ligações CO, então eu vou analisar cada ligação CO, ok? Então, no caso desta ligação da direita, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons para si. Então, eu vou botar uma setinha ele puxando os elétrons. Na outra ligação, este oxigênio da esquerda puxa os elétrons. Então, esse oxigênio da esquerda puxa os elétrons. Certo? Então, pessoal, eu tenho dois vetores, a gente coloca vetores aqui, né? Tenho dois vetores onde cada oxigênio puxa aí os elétrons um para cada lado, né? Só que eles puxam para lados opostos e com a mesma intensidade. Então, a gente fala que esses vetores se anulam, tá? Esses vetores se anulam. Quando esses vetores aí que nos indicam o quanto o átomo mais eletronegativo puxa a densidade eletrônica para si, quando eles se anulam, a gente fala que esse μ é diferente de zero, esse μ é igual a zero, tá? Uma vez que esses vetores estão se anulando. Se o nosso μ é igual a zero, a nossa molécula vai ser apolar. Beleza? Tranquilinho? Então, se eu não tiver um momento de polar resultante aí, a minha molécula vai ser um momento de polar diferente de zero, a minha molécula vai ser apolar. Certo? Vamos ver o caso da água então. Pegando aqui como exemplo a água agora. Ok? A água. Seguinte, cara. A água nós temos aqui como átomo central o oxigênio, né? E os hidrogênios. Eu vou jogar cada um para um lado aqui também. Lá na tabela periódica a gente já sabe que o hidrogênio tem apenas um elétron. O oxigênio tem 6 elétrons. Então eu já vou jogar 6 aqui, jogando os elétronzinhos alguns próximos do hidrogênio. Ok? Beleza. Então, cada hidrogênio a gente já sabe que ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, eu vou fazer uma ligação aqui, vou fazer uma ligação aqui. Certo? Cada hidrogênio for com 2 elétrons, o oxigênio agora obteve 8, aí, respeitando a regra do octeto. Beleza? Vamos lá. Então, já identificamos o átomo central, realizamos a estrutura eletrônica. Agora, possui par elétron isolado ao redor do átomo central? Sim. Se nós analisarmos aqui a estrutura eletrônica da água, tem um par de elétrons isolado aqui, tem um par de elétrons isolado aqui, certo? Galera, esses pares de elétrons, então, vão causar aí uma repulsão dessas moléculas, dessas ligações oxigênio e hidrogênio, beleza? E essa repulsão, ela vai gerar aqui, né, no caso da molécula de água, um ângulo, vai causar um ângulo, a formação de um ângulo nessa molécula de água, que no caso, então, vai ser a gente representa dessa forma aqui, uma vez que estamos olhando, na verdade, em 3 dimensões. Né? Então, ficaria um par não isolado aqui, um par não isolado aqui, e o que a gente forma aqui, um ângulo aproximadamente aí de 104,5 graus. Né? E essa molécula, a gente chama a geometria dela de angular. Então, a gente tem uma geometria angular. Beleza? E agora, esta molécula será polar ou apolar? Vamos ver. Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio, certo? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, ele puxa os elétrons da ligação. Então, eu vou ter um vetorzinho subindo daqui, um vetorzinho subindo daqui. Dois vetores que agora estão no mesmo sentido, né? Só que, na realidade, os dois estão meio que subindo, eles estão na diagonal subindo, ele vai me causar um vetor resultante, eles se somam, né? Vou ter um vetor resultante que ele é diferente de zero. Então, eu vou ter um μ diferente de zero. Se eu tenho um μ diferente de zero, um momento de polaridade diferente de zero, essa minha molécula vai ser polar. Beleza? Tranquilinho? Bom, pessoal, só para resumir aqui, então, quando eu tenho moléculas do tipo AX2, ou moléculas triatômicas, né, com 3 átomos, posso resumir da seguinte forma. Se não sobram pares de elétrons no átomo central, a minha molécula vai ser linear, certo?
e a minha polaridade vai ser apolar. Se sobram pares de elétrons no átomo central, vai causar uma repulsão e a minha molécula vai ser angular, certo? E ela vai ser angular e, consequentemente, polar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Bom, galera, terceiro caso é quando nós temos moléculas do tipo AX3. Tá? Molécula do tipo AX3. Ou sejam, 4 átomos. Certo? Moléculas com 4 átomos. Aí temos alguns exemplos para a gente fazer aqui agora. Então vamos lá. Vamos começar com o BH3. Olha lá então. Como é que ficaria isso aqui? Primeiro, identificando o átomo central. É o boro. Vou jogar os hidrogênios aqui para as extremidades para facilitar o nosso entendimento. Ok? Beleza. Joguei aqui. Agora é o seguinte. O boro, vamos lá na tabela periódica, pessoal. O boro tem apenas 3 elétrons na sua camada de valência. Cada hidrogênio tem 1. Então, colocando aqui os elétrons. Tanto o hidrogênio como o boro são exceções à regra do octeto. Cada hidrogênio se estabiliza com 1 elétron e o boro se estabiliza com 6, certo? Então, fazendo as nossas ligações aqui, sobrou par de elétrons ao redor do átomo central? Não, não sobrou par de elétrons ao redor do átomo central. Se não sobrou par de elétrons ao redor do átomo central, pessoal, a repulsão vai ser exclusivamente entre os pares de elétrons ligantes, né? Ou seja, essas ligações estão sendo formadas aqui. Se a gente analisar em 3 dimensões, qual que é o maior ângulo de afastamento entre essas ligações? Né? Se analisarmos aí em 3D, o maior afastamento seria, se a gente considerar a esfera ali, seria 360 graus, né? Então, dividido por 3, 120 graus. Então, a gente teria algo desse tipo aqui, ó. Bóron, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Num afastamento aí próximo a 120 graus. Beleza? Essa geometria, galera, a gente pode observar que eu formo um triângulo, olha só, um triângulo no plano. Então, essa geometria é chamada de trigonal plana. Beleza? Geometria trigonal plana. Certo? Essa é a nossa geometria aí. Beleza? E essa molécula, será que ela será polar ou apolar? Vamos lá. Analisando a eletronegatividade, a gente vai ver aqui que o boro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Certo? Então, ele vai puxar os elétrons. Então, eu vou ter o boro puxando os elétrons aqui, boro puxando os elétrons aqui, boro puxando os elétrons aqui. Bom, galera, eu tenho um vetor aqui que vem para baixo e os outros dois que estão indo para cima. Então, é como se eu tivesse um único vetor para baixo, esses dois que estão para cima se somam, teriam para cima. Então, vetores em sentidos opostos, eles se anulam. Então, eu tenho aqui um μ, que a gente fala que ele é igual a 0. Certo? Então, é como se tivesse o polo positivo aqui, uma densidade, desculpa, de carga positiva aqui, densidade de carga positiva aqui, uma densidade de carga positiva e uma densidade de carga negativa, certo? Mas que num total, elas se anulam aqui, então não tem um momento dipolar diferente de 0. Então, essa minha molécula é uma molécula apolar. Beleza? Tranquilo? Deu para pegar? Bora para o próximo exemplo, então. Vamos pegar a amônia, tá? O NH3. Então, molécula bem conhecida para nós aí. Átomo central, nitrogênio. Já vamos identificar o átomo central. Então, vou jogar um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Beleza? Nitrogênio, o hidrogênio a gente sabe, cada hidrogênio a gente sabe que tem apenas um elétron, né? O nitrogênio, a gente vai lá na tabela periódica, ele é da família 15, então são 5 elétrons de valência. Então, já vou colocar 2 aqui e um para cada um aqui dos hidrogênios mais perto dos hidrogênios. Então, fazendo aqui as ligações químicas, né, obedecendo o octeto, sendo que o hidrogênio se estabiliza com apenas 2. Então, fazemos as ligações químicas. Ok. Sobrou par de elétron isolado ao redor do átomo central? Sim. Temos aqui um par de elétron isolado no átomo central, um par de elétron não ligante. Ou seja, ele vai influenciar diretamente na geometria dessa molécula. Ele vai causar uma repulsão também. Então, é como se ele empurrasse as outras ligações químicas. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal, eu vou desenhar o oposto do que eu tinha feito ali. Ó. Tem o parzinho de elétron aqui, vou jogar essas ligações para baixo. Lembre-se que nós estamos analisando em 3 dimensões. Então, jogou para baixo, jogou para baixo. Certo? Analisando em 3 dimensões, pessoal, isso aqui é como se tivesse os 3 hidrogênios na base, certo? Nós vamos analisar melhor ali em 3 dimensões daqui a pouco. Esses 3 hidrogênios na base, certo? E o parzinho de elétron aqui para cima.
Então, o que forma aqui o que a gente chama de uma geometria piramidal, certo? Então, ela forma uma pirâmide. E essa molécula seria polar ou apolar? Bom, entre nitrogênio e hidrogênio, quem é mais eletronegativo é o nitrogênio. Ativa os hidrogênios, todos eles com a densidade de carga positiva. Então faria aquela nossa setinha, o nosso vetor, saindo do positivo para o negativo, já que o negativo está puxando elétrons. Então tem um vetor para cá, um vetor para cá e um vetor para cá. Né? Meu desenho ficou meio de lado, né, galera? Mas na realidade todos os vetores estão meio que subindo, né? Já que nós estamos analisando 3 dimensões. Esses 3 vetores estão subindo. Então, como esses 3 vetores estão subindo, eles se somam, né? Como se fosse a base da minha pirâmide, né? Então, eles estão subindo. Então, como esses 3 vetores se somam, eu vou ter uma resultante para cima aqui, ó. Vou ter um vetor resultante para cima. Isso me dá um μ diferente de zero. Consequentemente, essa minha molécula, ela é polar. Beleza? Tranquilinho? Deu para pegar legal? Bom, pessoal, terceiro exemplo aí de uma molécula do tipo AX3, uma molécula com 4 átomos, né? É o CH2O, tá? O nosso famoso formaldeído aí, ó, tá? Utilizado como conservante para cadáveres, né? Muito utilizado aí, certo? Bom, galera, seguinte, esse CH2O, né? Quem que é o átomo central aqui, tá? Pessoal, o átomo central neste caso vai ser o carbono, tá? É uma molécula um pouquinho mais complicada, mas eu vou mostrar para vocês aqui, só para a gente poder diferenciar o CH2 do BH3 ali, tá? Então o átomo central aqui vai ser o carbono, certo? Uma vez que ele consegue fazer mais ligações em relação ao oxigênio e hidrogênio. Então ele vai ser o nosso átomo central. Então vou colocar o carbono, vou jogar o oxigênio aqui para cima e vou colocar os hidrogênios para os lados, ok? Vamos lá. Bom, pegando lá na tabela periódica, né, a gente sabe que cada oxigênio possui 6 elétrons. Então vou jogar os 6 dele aqui. Cada hidrogênio apenas 1. E o carbono a gente também já está acostumado, possui 4 elétrons de valência. Então vou jogar já os 4 e distribuir mais aqui organizado. O oxigênio faz 2 ligações, né? Então vai fazer as duas com o carbono aqui, se estabilizando com 8. Cada hidrogênio se estabiliza com 2. E o carbono vai se estabilizar também com 8 aqui, respeitando o octeto. Beleza, realizamos todas as ligações, certo? Opa, aqui o meu hidrogênio parecia um nitrogênio, mas é um hidrogênio, ok? Beleza. Sobrou par de elétrons no átomo central, galera? Não, não sobrou par de elétrons no átomo central. Se não sobrou par de elétrons no átomo central, essas ligações vão tentar se afastar o máximo possível. De novo, parecido com o exemplo do BH3, tá? Se nós temos 3 ligações e nada de elétrons sobrando no átomo central, essas ligações vão se afastar o máximo possível, que vai ser um ângulo próximo de 120 graus. Então eu vou ter carbono, dupla O, hidrogênio, hidrogênio, certo? Que é uma geometria que a gente chama de trigonal plana, certo? Bom, pessoal, essa geometria não vai ser exatamente 120 graus, né, como lá no BH3 que a gente analisou, porque uma ligação dupla ela é relativamente diferente de uma ligação simples, tá? Então esse ângulo não vai ser exatamente 120 graus, mas nós podemos botar aí que esse ângulo aqui é aproximadamente 120 graus. Beleza? Então o ângulo entre essas ligações ele é aproximadamente 120 graus. Beleza? E agora, será que essa molécula é polar ou ela é apolar? Vamos lá. Então vamos analisar a diferença de eletronegatividade em cada ligação química, ok? Então, entre carbono e hidrogênio, quem que é mais eletronegativo? O carbono. Então eu vou fazer uma setinha do hidrogênio em direção ao carbono, ok? É sempre a setinha em direção ao elemento mais eletronegativo. Agora, entre carbono e oxigênio, quem que é mais eletronegativo? Galera, se você buscar a tabelinha de eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, quem puxa os elétrons agora é o oxigênio. Então, o oxigênio puxa os elétrons, certo? Então, se eu tenho 3 setinhas indo para cima, são 3 setinhas indo em direção para cima, eu vou ter um aumento resultante diferente de zero. Então, eu vou ter um μ diferente de zero. Se eu tenho um μ diferente de zero, a minha molécula é polar. Beleza? Tranquilinho, pessoal? Então, aquele resuminho. Se eu tenho 4 átomos, ok?
não sobrou elétrons no átomo central, não sobrou par de elétrons livre no átomo central, a minha geometria é trigonal plana, ok? Minha geometria é trigonal plana. Mas a minha molécula pode ser polar ou apolar. Aí eu tenho que analisar a eletronegatividade de cada ligação e ver aí se sobra um momento resultante de polar diferente de zero, certo? Se eu tenho elétrons no átomo central, elétrons sobrando no átomo central, como foi o caso da amônia, certo? A minha geometria vai ser piramidal e a minha molécula sempre vai ser polar. Certinho? Tranquilo? Vamos lá então analisar em 3D como é que ficaram essas moléculas aí, certo? Bora lá. Bom, galera, último caso aí então para nós das 5 principais geometrias que a gente tem. Então, é AX4, certo? Quando eu tenho 5 átomos aí, beleza? Então, vou usar 2 exemplos. Vou pegar o CH4, o nosso metano, certo? E o nosso CHCl3, tá? Que é o clorofórmio, beleza? 2 moléculas aí com a fórmula molecular aí com 5 átomos, certo? Vamos lá. Então, para o carbono, já vou colocar aqui. O carbono ele é o átomo central nos dois, das duas moléculas. Então, vou colocar o carbono aqui e vou colocar o carbono aqui já. Vou distribuir para o metano os 4 hidrogênios. Vou jogar um para cada canto, né? E aqui também já vou jogar o hidrogêniozinho aqui, ó, para o clorofórmio. E vou botar os cloros aqui nas extremidades. Beleza? Já vamos fazendo em conjunto as duas moléculas. Então, cada hidrogênio é apenas um elétron. Já vou colocar os elétrons aqui. Para esse hidrogênio aqui, para esse hidrogêniozinho aqui também apenas um elétron, certo? O carbono a gente sabe que são 4 elétrons, então eu já vou jogar um para cada lado aqui. Aqui o carbono também são 4 elétrons, né? E o cloro lá da família 17, 7 elétrons de valência para cada um, tá? Então vou completar aqui os elétrons de valência. Foi. Completando aqui então nossas ligações, né? Respeitando o octeto, no caso para o carbono, 2 elétrons de valência para o hidrogênio, né? Se estabilizando com 2 elétrons. Então realizamos as ligações aqui, aqui também. E no caso do cloro, tanto o carbono quanto o cloro se obedecem à regra do octeto, então a gente consegue a estabilização deles aqui. Beleza? Tá aqui então. Beleza. Foi. Vamos lá então, galera. Sobrou o par de elétrons isolado ao redor do átomo central? Não. Em nenhuma das duas moléculas eu tenho átomos isolados, par de elétrons isolados no átomo central. Então aqui é não, aqui é não. Beleza. Então como é que fica essa geometria? Bom, galera, se você analisar em 2 dimensões, você pode pensar que isso aqui forma uma cruz, né? Você poderia pensar que aqui eu tenho a formação de uma cruz. Mas na verdade, galera, nós não estamos analisando em 2 dimensões, nós estamos analisando em 3 dimensões, tá? E em 3 dimensões, pessoal, é como se ficasse algo do tipo assim, ó. Carbono, um hidrogênio para cima, e aqui como se eu formasse uma pirâmide, ó, uma base de uma pirâmide, tá? Sendo que um hidrogêniozinho ficaria para trás e um outro hidrogêniozinho aqui ficaria para frente, tá? Então teríamos aqui como se fosse uma base de uma pirâmide e um hidrogênio para cima. Essa geometria, pessoal, ela é chamada de geometria tetraédrica ou um tetraedro, beleza? Geometria tetraédrica ou tetraedro. E ela é igual nos dois casos. Então aqui eu vou ter um hidrogênio aqui, cloro aqui, outro cloro aqui e um como se fosse um pouquinho mais para trás aqui, tá? Cloro. Então ambas geometrias são geometrias tetraédricas, ok? Ou tetraedro, né? Como queiram aí, certo? Bom, galera, e agora? Essas moléculas são polares ou são apolares? Beleza, vamos analisar cada uma, tá? Então é o seguinte, aqui eu tenho 4 átomos iguais, então não tem muito mistério. O mais eletronegativo é o carbono, então quem puxa os elétrons é o carbono. Então eu vou botar uma setinha aqui sempre em direção ao carbono. Carbono, carbono, carbono. Então, galera, é como se eu tivesse 3 setinhas indo para cima, né, que se somam, e uma setinha indo para baixo, um vetor indo para baixo e 3 vetores indo para cima que se somassem. Então é como se a gente tivesse isso aqui, ó, um vetor para cima, um vetor para baixo. Ambos os vetores aí mesmo em direções opostas, eles se anulam. Então o nosso mi, certo? O nosso mi
ele é igual a zero, a nossa molécula é apolar. Opa, ficou meio feio aqui o meu A, mas tudo bem. Ela é apolar. Então, essa molécula de metano, ela é apolar, certo? Vai ficar mais fácil já já a gente analisando em 3D, ok? Fica tranquilo. E agora no caso do clorofórmio. Bom, analisa cada ligação. No caso da ligação carbono-hidrogênio, bom pessoal, quando eu tenho assim uma molécula que os 4 átomos não são iguais, no caso dos outros, os 4 átomos periféricos aqui não são iguais, coloca aqueles que saem sempre em menor quantidade para cima. Tá? Fica um pouquinho mais fácil de você analisar, já que aqui no papel nós estamos analisando em 2 dimensões. Tá? Então o meu hidrogênio aqui, que não ficou tão bonito, né? Mas vamos botar ele aqui, ó. A ligação carbono-hidrogênio, quem é mais eletronegativo é o carbono, certo? Quem mais é... Pessoal, sempre o vetor vai em direção ao átomo mais eletronegativo. Então, o mais eletronegativo é o carbono. Então, eu vou fazer uma setinha para baixo, certo? Agora, em relação às ligações carbono-cloro, o mais eletronegativo é o cloro. Então, aquele que vai ter a densidade de carga negativa aqui, ó, na ligação carbono-cloro, é o cloro, beleza? Então, a setinha, os vetores vão sempre em direção ao cloro, ok? Então, galera, eu tenho todos os meus vetores indo para baixo, tenho todos os vetores indo para baixo. Então, eles se somam e me formam um vetor resultante para baixo. Esse μ ele é diferente de zero. Se esse meu μ é diferente de zero, consequentemente, a minha molécula é polar. Beleza? Conseguiu pegar a diferença, pessoal? Vou mostrar para vocês no 3D aqui e vai ficar um pouquinho mais fácil. Certo? Vamos lá, então.